Olá, olá, aqui é André Bianco, escritor e roteirista, falando com você que também gosta de escrever, gosta de contar histórias. Estou aqui transmitindo diretamente de Osasco e vou falar hoje sobre um tema sensível para os autores e autoras, que é como escolher o título perfeito para o seu livro, né? E a importância que escolher esse título certo tem. Eu vou dar algumas dicas aqui sobre este assunto e vou pedir a gentileza de você não se esquecer de se inscrever aqui no canal, de apertar o botãozinho do lembrete, o sininho dos lembretes, né? Para você receber sempre dicas aí práticas para sua vida de escritor, de escritora, de criador, de criadora de ficção aí para o nosso mundo, que está abraçando as nossas histórias agora em cada vez plataformas mais diversas. E as dicas vão ajudar você a fazer isso de um jeito assim que vai deixar o seu leitor aprisionado na sua imaginação, um prisioneiro do bem, um sequestrado do bem da sua imaginação. Por que o título do livro é importante, né? E por que a gente tem que se debruçar um tempo para pensar, né? Porque ele é o cartão de chegada, seu cartão de visitas, né? É aquele momento de chegada que o seu leitor vai pegar, dar uma olhada para o seu livro. Às vezes não te conhece. Quando você lança o livro, ninguém te conhece, estão cagando para o seu nome, mas é o título que captura. Ele faz esse trabalho para a gente, né? Ele faz esse trabalho. Então, como você tem que encarar o seu livro? O seu livro, o título é um anzol. O título é um anzolzinho para você fisgar o seu leitor. E a capa, junto com a capa do livro, a arte que está ali na capa, é o anzol e a isca. Seu nome pouco interessa se é o primeiro livro que você está lançando. Ninguém te conhece, ninguém vai entrar numa livraria ou chegar dentro de uma página de livraria digital e digitar o nome daquele autor que eu não conheço, daquela autora que eu não conheço. Não vai rolar assim. Então empenha-se em encontrar um bom nome para o seu livro, para ele trabalhar nesses dois lugares, ser um anzol e uma isca. Vai trazer o seu leitor para dentro para frente do seu livro, né? E você tem uma chance só quando o leitor está ou passando por páginas e mais páginas de uma livraria virtual aí dentro de um navegador, ou se está dentro de uma livraria física, ele passa, dá uma olhadinha de soslaio, se a capa interessa, ele lê aquele título que é intrigante, né? Aí ele vai se aproximando e vai querer saber um pouco mais, né? Então prepare-se, né? Ainda que um bom título possa ser construído com uma palavra só, você deve levar algumas coisinhas em consideração, né? Tenha em mente que você está começando agora, volta naquele lugar, você está começando agora a escrever ficção e publicar, ninguém te conhece, ninguém vai dar a mínima para o seu nome, não tem jeito, isso é igual para todo escritor e escritora. Né? Não tem um compêndio, você vai lá, outorga, tira um registro, um CREA, um CRM de que você é escritor. Não existe isso. Né? Então, o seu nome não está pré-aprovado, nem pré-negativado, não, você está estreando, vai lá. Então, preocupe-se em ter um título encantador. Pode ser uma palavra só, né? Olha só, um dos meus últimos livros lançados, Penumbra. Que é isso, né? Penumbra. Não expliquei nada. Mas a capa é extremamente interessante. Faz o leitor ficar buscando. O meu Penumbra não está aqui. Poxa vida. Tem outros exemplos. A casa também, né? E aí o subtítulo, trabalhar com subtítulos é uma técnica muito boa. Em A Casa aqui tem um lugar onde todo mundo tem uma segunda chance. Isso já mostra a que se leva o livro, né? Nós vamos encontrar o que lá dentro? Pelo subtítulo, existe um lugar onde todo mundo tem uma segunda chance. Nós vamos encontrar pessoas com a alma destruída, né? Eles estão carregando um fardo que eles não aguentam mais, né? Eles estão se sentindo culpados por algo que fizeram, né? De uma forma assim assoladora, né? Então, o outro exemplo, em meu livro 7,
Se eu lançasse o 7, ninguém me conhecia, o 7 é um título bem vago, ainda que chamasse atenção para aquele olhão vermelho do meu compadre Rodrigo, que fez o favor de emprestar a cara para ser um vampiro, eu coloquei o subtítulo, né? Tem gente que não acredita em vampiros. Para quê? Você vai carregando o leitor para dentro da sua história. Ele já sabe que é um livro de vampiros, ele já sabe que é um livro de terror, ele já sabe que é um lance sobrenatural. A casa já sabe que tem pessoas que estão destroçadas por dentro. A casa tem um lugar onde todo mundo tem uma segunda chance, né? E mantém o seu título curto e simples. Menos é mais, né? Menos é mais. Eu até, para gravar aqui, eu investiguei no dia de hoje quais eram os livros mais vendidos da Amazon. Olha só. É Assim que Acaba, da Colleen Hoover. E o segundo mais vendido qual é? É Assim que Começa, da Colleen Hoover também. Primeiro e segundo lugar. Olha os títulos. Já tem uma promessa embutida aí nesse título. É assim que acaba. Acaba o quê? Relacionamentos, né? Relacionamentos. Se você vai ler a sinopse, você vai ter mais certeza. Mais coisas vão te dando certeza de que você está achando aquilo que você foi buscar. O leitor quer encontrar o que ele foi buscar. Se queria um livro de terror, achou em O Sete. Se queria um livro de almas destruídas, achou em A Casa. Se quer um livro sobre relações difíceis, relações que terminam, como terminam? Terminou bem? Terminou mal? É assim que acaba. E ainda tem um mistério, olha só, tem aquele espaço ali para o leitor imaginar um monte de coisa e tentar adivinhar do que é a história. Isso faz o leitor estar presente, estar dentro da história, né? Dá uma noção do que o livro se trata, eu já falei disso, né? Uma coisa interessante. Sempre o livro e a capa, subtítulo, sinopse na quarta capa, um pedacinho de exemplo ali na orelha, talvez. Isso só vai confirmar que o leitor está indo para o caminho do que ele foi buscar quando entrou na livraria ou quando começou a navegar numa livraria aí, uma .com da vida aí. Compreenda o que você escreveu. Pelo título, né? Às vezes o leitor, o escritor, a escritora, quando está começando, tem dúvidas sobre o título. Isso já aconteceu comigo em alguns livros. Alguns nasceram prontos, né? O Sete, O Senhor da Chuva. O Senhor da Chuva foi meu primeiro livro. O Senhor da Chuva. O título, inclusive, me fez investigar que história eu queria contar com aquilo. O Sete, eu já sabia que eram 7 vampiros. A Casa, eu já sabia que era essa casa incrível, onde as pessoas têm uma chance de reparar a alma, reparar o espírito, reparar os erros do passado, né? Limpar esse remorso que está destruindo. O Caminho do Poço das Lágrimas. Pô, o que vai ter dentro de um livro que se chama O Caminho do Poço das Lágrimas? Melancolia até umas horas, né? Até umas horas. O que vai ter num livro que tem o título Penumbra? Sombras, escuridão, né? Trevas, o que tem num livro que se chama Penumbra? É isso que o leitor veio buscar quando leu o título e é isso que ele vai receber quando tiver com o título na mão. E aí, o que eu estou dizendo, isso é legal quando você já tem o título pronto. E quando você não tem? Como nos meus livros Dartana, 40 Luas, Morfogênese, que está para sair, né? Esse foi feito com o Wolfpack já. Eu não tinha uma resposta, eu não tinha um título. Então você adota um título de trabalho. Adota um título de trabalho. A história começa com um rapaz que pisa numa casca de manga e cai no chão e quebra o braço. Então, Braço Quebrado é o nome é o título provisório da sua obra. Plum, faz aparecer um título para sua obra, para você ter o referencial dentro de você. Mas quando você chegar ao final e for lá buscar o título mesmo, compreenda o que você escreveu. Isso pode parecer bizarro, falar, mas como alguém escreveu um livro e não sabe sobre o que está escrevendo? Acontece mais do que você imagina. Pode não ser no seu primeiro livro, no segundo, nem no terceiro. Mas uma hora pode acontecer que você ficou tão embriagado pela história que quando você chegou ao final, não era a mesma coisa do que você estava... Não se trata mais da mesma coisa do que você estava pensando no começo, do que você estava sentindo no começo, e você se desconectou daquele momento, daquele átimo onde surgiu a faísca e a paixão para você começar a escrever aquele livro. Às vezes você precisa andar para trás, olhar para a história, serenar ali dentro, entender o que você queria dizer. E se você não tem um título ainda, quando você tiver... afogado sobre a essência do que é o seu livro,
um título vai se materializar na sua frente. Acredite, acredite. E tem muito livro com título ruim aí, gente. Cuidado, né? Outro recado, outro conselho é: busque um título misterioso. Lembra a história do anzol no começo? Do anzol e da isca? Então isso aqui é para você recordar que se você tiver um título misterioso, o leitor vai querer saber mais sobre aquilo. Ele tá passando, tá dando... Mas que título intrigante. Deixa eu dar uma olhadinha. É isso que você precisa, que ele dê uma olhadinha. Não que ele leia o seu nome. Você precisa que ele dê uma olhadinha no seu livro. Que ele leia a sinopse, que ele leia 1 capítulo, 2 capítulos grátis. E que aí fique doido pelo que você está escrevendo e continue aí lendo o seu livro, tá bom? Então tá, essas foram dicas rápidas e simples de como os caminhos pelos quais você pode trilhar para encontrar um título de livro incrível, tá bom? Espero que isso sirva de inspiração e que te encha aí de boas vibrações para escolher o nome certo para sua obra. Abraço, beijo para quem é de beijo e abraço para quem é de abraço, diretamente de Osasco. E até a próxima dica.